antiga Exal, né? Então, nós somos uma família aí de 5 engenheiros agrônomos, todos estudaram a antiga Exal, né? E hoje era a Escola Superior de Agricultura de Lavras, hoje Universidade Federal de Lavras, né? A Então, Joyce deve hoje... conhecer os Bastos de Andrade, Chacrinha. Eles foram meus colegas. Quando eu entrei, Aí, eles ainda estavam. Eu ainda os tive como colegas. no departamento aí, né, professora? Departamento de Agricultura, né? O Messias era de porta, de frente. Então, que bom. E eu não conheci pessoalmente a professora Joyce, né? Eu estive também em 2011, né, fazendo um pós-doutorado lá com a professora Fátima, né, da área dos solos. Mas é uma satisfação tê-la aqui, professora Joyce. Já agradeço, né, a disponibilidade. Também parabenizar todos que estão aí nesse sabadão aqui de manhã, né, nesse evento, mas tenho certeza que todos estão bem satisfeitos aí pela qualidade das palestras, né? Eu vi aqui, né? Então, parabéns para todos aí e excelente palestra, né? Eu vi aí a doutora Gessiane, professora Gessiane, a doutora Gabriela, né? Então, excelentes palestras, né? E, então, tenho certeza que todo mundo está satisfeito aqui, estão utilizando bem esse tempo aí. Então, sem mais delongas, né? Fazer a apresentação da professora doutora Joyce, né? Dória Rodrigues Soares. Ela possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Lavras, mestrado em fisiologia vegetal e doutorado em fitotecnia, na área de concentração de produção vegetal, cultura de tecido, ambos na UFLA, Universidade Federal de Lavras. Tem experiência em produção de mudas, advinda da cultura de tecido, atuando principalmente nas áreas, né, micropropagação de plantas ornamentais, orquídeas, crisantos, abacaxi ornamental, fruteiras. Atualmente é professora adjunta acho que é o Departamento de Agricultura, né? É o DAG lá, o nosso DAG aqui é Departamento de Agronomia. Lá na UFLA era pelo menos, né, Departamento de Agricultura. O DAG lá é Departamento de Agricultura. Então, também, então, a agricultura geral e a agricultura orgânica, né, as duas áreas também. É orientadora de mestrado e doutorado, no programa de pós-graduação em fitotecnia, microbiologia agrícola e plantas medicinais. Publicou vários artigos científicos, nacionais e internacionais, capítulos de livros em diferentes, né, e diferentes técnicas utilizadas em produção de mudas, propagação de crescimento de plantas por micro-organismo e compostagem, né? Então, professora Joyce, mais uma vez, muito obrigado, né, por aceitar aqui palestrar nesse evento. Tenho certeza que vai ser uma excelente palestra e vai contribuir com a formação de todos aí. Então, por favor, professora, e no final, né, como o Igor falou aí, a gente reservar um tempinho, né, para as perguntas, a gente pode selecionar ali pelo chat, e às vezes uma ou duas, né, dependendo aí, no final, para abrir para alguma pergunta, mas a gente vai, eu como moderador aqui, vou selecionando ali algumas perguntas, né? Sei que o tema aqui dá para falar não só amanhã, mas o dia todo, né? O final de semana todo, né? É muito empolgante, tá bom? Mas vamos deixar de enrolação da minha parte, né? Professora Joyce, por favor, fique à vontade. Obrigada, professor Carlos. Eu quero agradecer, vou compartilhar a minha tela. Eu quero agradecer ao convite da comissão organizadora do encontro de pós-graduação em agroecologia. Já projetou? A tela foi projetada, pessoal, que eu não consigo ver mais. Sim, só aumentar agora um pouquinho. Aumentar aí que... Deu certo? Para mim está na tela toda já. Não, ainda não. Tem que parar essa... Carregando. Tem que parar não sei o quê. Vou começar de novo. Aí, agora está carregando. Aí. Deu? Isso. Deu certo? Deu. Tá. Então, quero agradecer o convite, em especial da professora Kátia, e quero dizer que eu estou muito honrada em fazer parte, em poder apresentar essa palestra para vocês. Como o professor Carlos disse, eu tive formação em agronomia
e durante toda a minha formação eu trabalhei com cultura de tecidos. E aí, quando eu passei no concurso, que era um concurso para dar aula em agricultura geral e em agricultura orgânica, aí eu pensei, e agora, né? Trabalhei a vida inteira com insumos químicos, fertilizantes solúveis, com hormônios de plantas, agora caiu na agricultura orgânica, o que eu vou fazer, né? E aí, conversando com uma professora da microbiologia, querida, ela falou comigo assim, e agora, o que você vai querer trabalhar? Falei, olha, estudando para o concurso, eu gostei muito da parte de micro-organismos eficientes. Eu gostaria de trabalhar com eles. Aí ela, mas qual micro-organismo? Os eficientes. Então, assim, não tinha a menor noção do que se tratava, né, da prática, do que era aquilo, e arrisquei, né? Arrisquei começar a trabalhar com os micro-organismos promotores de crescimento de plantas. E aí me apaixonei totalmente. E aí hoje eu tento intercalar essas bactérias em específico com a parte de cultura de tecidos que eu amo e tem dado resultados incríveis, e a parte de agricultura orgânica como um todo. Bom, então nós sabemos que o uso indiscriminado de fertilizantes químicos, eles afetam os micro-organismos do solo, o estado de fertilidade e o meio ambiente como um todo. Nós temos que com o advento da Revolução Verde, que tinha todo um propósito de ajudar, né, de salvar a fome no mundo, o uso indiscriminado, principalmente daqueles fertilizantes solúveis, lixiviação para os lençóis freáticos, eutrofização de águas, causou uma série de prejuízos, diminuição dessa população de micro-organismos, causou uma série de prejuízos que lá naquele momento não foi notado. Só que hoje em dia a gente sabe que isso acontece. Teve uma palestra que eu assisti de um pesquisador francês, se não me engano, o nome dele é Patrick Dujardin. Ele disse que todo esse estudo de melhoramento de plantas, inclusive, ele acabou que deixou um gap que não se consegue chegar. Mesmo com todos os agroquímicos que existem hoje em dia, existe ali uma pequena parcela que não consegue se aumentar em produtividade, né, que foi o que ele disse. E que esse gap ele tem sido atingido com a utilização de micro-organismos que promovem uma série de funções benéficas, não só para as plantas, né, mas como toda a comunidade no solo em si. Que eu coloquei que essas bactérias, eu coloquei essa sigla aqui no inglês, depois eu vou mostrar para vocês por quê, elas estão substituindo, eu deixei esse substituindo aqui entre aspas, porque talvez fosse até um pouco audacioso da minha parte, né, dizer que os micro-organismos vão substituir esses agroquímicos que fizeram tantos benefícios ou ganhos, entre aspas, em termos de produtividade. Mas é justamente no sentido de atingir essa lacuna que não vinha sendo atingida em termos de ganhos de produção, né? Essas bactérias, então, elas são economicamente, ambientalmente benéficas e geram menores custos de produção. Gente, sobre custos de produção, eu costumo dizer para os meus alunos que isso aqui já dá uma outra temática. Por quê? Os custos de produção, como a própria Gabriela disse, né, tem lá as produções on-farm, elas geram um custo de produção relativamente baixo, né? Mas aí empresas vendem isso em valores maiores, enfim, por isso que gera uma outra temática. Mas são custos de produção menor do que é praticado hoje em dia, né? Aqui algumas características dessas bactérias, elas são proficientes em colonizar a superfície radicular, em sobreviver, multiplicar e competir com outros micro-organismos, principalmente patogênicos, e promover o crescimento de plantas. E são classificadas com base em suas atividades funcionais, como biofertilizantes, fitoestimuladores, risorremediadores e biopesticidas. Então, tem uma série de produtos já registrados que têm sido comercializados. Aqui o papel e importância desses micro-organismos, né? Nós temos, então, tanto efeitos diretos quanto efeitos indiretos. Esses efeitos diretos, eles vão fornecer à planta um composto sintetizado pela bactéria ou vão facilitar a absorção
de nutrientes do meio ambiente, ou ali do solo. E como mecanismo indireto, vai reduzir ou prevenir efeitos deletérios de organismos fitopatogênicos pela produção de substâncias antagônicas ou pela indução de resistência. Então, eu vou abordar com vocês alguns desses mecanismos diretos e desses mecanismos indiretos de promoção de crescimento. Aqui foi onde eu quis chamar a atenção, né? Eu coloquei a sigla, lá no título eu coloquei promoção de crescimento de plantas por bactéria. E aqui eu trouxe a sigla em inglês. E lá eu chamei a atenção no final, coloquei como uma visão científica. O que acontece? Eu não sei aí na Universidade de Maringá, mas aqui, pelo menos na UFLA, nas aulas de agricultura orgânica, eu debato muito com os meus alunos o seguinte: fala assim, pessoal, aquilo que a gente acredita funciona. Aquilo que a gente realmente vê funciona. Mas por que ainda assim tem tido tanta rejeição, entre aspas? Por que ainda assim isso não é tão aceito como a gente gostaria que fosse? O que a gente discute lá nas aulas é que a agroecologia, assim, no geral, tem deixado um pouco, não vou dizer a desejar, mas tem, assim, poderia ser mais eficiente no sentido de provas. Então, tá, eu sei que as bactérias são benéficas para o crescimento de uma planta, mas eu tenho que provar. É isso que o pessoal lá do convencional, entre aspas, fizeram e ganharam lá no final do pós-guerra. Eles começaram a provar com comprovações científicas de que aquilo que eles estavam fazendo funcionava e por quê. Então, olha só, eu coloquei lá na busca de base de dados lá no Scopus, coloquei Plant Growth Promoting Bacteria. Isso há 15 dias atrás, eu tinha 8.000 artigos e pouquinho. Ontem, eu atualizei, já tinha 8.067 documentos falando sobre promoção de crescimento de plantas por bactéria. E isso com atividade biofertilizante, com atividade de biocontrole. Só para o termo fixação de nitrogênio, eu tenho quase 2.700 artigos. Para a solubilização de fosfato, 2.200. Solubilização de potássio, produção de siderófilos, produção de fito-hormônio, produção de antibióticos, quase 2.000. De enzimas hidrolíticas, de resistência sistêmica induzida, quase 2.000 também, e produção de hexapolissacarídeos, que teve até uma pergunta sobre isso. Então, assim, a gente pode provar que isso funciona, pode fazer o experimento, demonstrar e explicar os porquês aquilo que a gente acredita é viável, entende? Então, aqui a gente pode atuar. E aí, eu entrei em alguns desses temas, que é aquilo que eu tive mais afinidade, e aí nós temos tido, graças a Deus, uma boa caminhada, né, nesse sentido. Aqui, começando falando sobre fixação de nitrogênio, nós temos, então, dois mecanismos de fixação. Temos a fixação simbiótica de nitrogênio e a fixação não simbiótica de nitrogênio. Dentro da fixação simbiótica, é o que nós chamamos de uma relação mútua entre o micro-organismo e a planta. Então, o micro-organismo ele vai fornecer para a planta, nesse caso, o nitrogênio e outros fatores, né? Que a planta vai se beneficiar e a planta vai fornecer os exudados radiculares que o micro-organismo vai se beneficiar. Talvez na fixação simbiótica de nitrogênio, nós temos lá os mais comuns, os mais famosos, né? Os risóbios e os bradyrisóbios. E na fixação não simbiótica de nitrogênio, nós temos as bactérias diazotróficas de vida livre, né? Que talvez as mais famosas hoje em dia têm sido ali o azospirilo, entre outros, né? Então, esses micro-organismos, esse mecanismo de fixação de nitrogênio, ela vai fornecer uma abordagem integrada para o gerenciamento de doenças, atividade de promoção de crescimento e vai manter o nível de nitrogênio no solo agrícola. Isso é muito bacana, porque como a Geisiane explicou, esses micro-organismos, na sua grande maioria, eles não têm só uma atividade de promoção de crescimento. Eles realizam mais de uma atividade, e é isso que é o mais interessante, né? Nós queremos selecionar ali uma estipe que faça mais de um desses fatores para que gere mais benefícios
lá para a minha cultura de interesse. Então, aqui eu tenho um ciclo, né, do nitrogênio. Então, nós temos que o nitrogênio, ele é um dos nutrientes mais requeridos pelas plantas, nitrogênio, fósforo e potássio na ordem de 100 quilos por hectare. Só que esse nitrogênio, como uma maior proporção de gás atmosférico, em torno de 78%, ele não é disponível para ser prontamente assimilado pelas plantas. Então, esse nitrogênio, ele tem que ser, então, transformado ali a sua forma. Ele tem que passar, então, da forma de nitrogênio gasoso, de N2, para a forma de amônio. Como? Então, ele pode ser tanto convertido por bactérias fixadoras de nitrogênio que fazem associação com as plantas, né, que fazem essa fixação com as plantas, ou elas podem ser ali de vida livre, né? Se elas fizerem essa associação, essa íntima associação, formando nódulos com as plantas, elas já vão fornecer direto para as plantas, ou elas podem ser de vida livre. Se elas forem de vida livre, então elas vão converter o nitrogênio gasoso à amônia. A amônia, por sua vez, parte dela pode ser absorvida, ou então ela vai ser convertida para nitrito, depois para nitrato e, sim, absorvido ali pelo vegetal. Esse nitrato que não for absorvido pelo vegetal, em uma condição específica de anaerobiose, ele pode ainda fazer o trabalho contrário, né? Ele pode, num processo de denitrificação, pode ser convertido de nitrato, voltando para a sua forma original, que é a sua forma gasosa. Ou então, esse material vegetal, restos desse material vegetal, ou estercos animais, podem sofrer um processo de decomposição e, assim, passar pelo mesmo ciclo, né? Amônio, nitrito, nitrato e ser absorvido. Aqui eu trouxe para vocês, em cada um desses tópicos, eu trouxe para vocês alguns artigos, né? Que é aqui onde eu quero chegar e dizer para vocês, a gente pode mostrar para a comunidade, tanto para a comunidade científica, quanto para a comunidade como um todo, que aquilo que a gente acredita funciona. Olha que bacana esse artigo desse ano. Nós temos vários micro-organismos que eram tidos como fixadores de nitrogênio, e a literatura também reportava vários genes responsáveis pela fixação desse nitrogênio, né? Então, aqui em vermelho demonstrava quais os genes que eram contidos nesses organismos que faziam a fixação de nitrogênio, né? Então, alguns, por exemplo, não tinham os genes responsáveis pela fixação de nitrogênio. Agora, olha só que bacana que a Geisiane falou e vários desses artigos mostram. Aqui, essa planta promove crescimento, esses micro-organismos promovem crescimento direto, só que não somente pela fixação de nitrogênio, promove também, tem outros genes responsáveis pela fixação de nitrogênio, pela promoção de crescimento, vários outros genes, né? Então, é bem bacana esse artigo. Esse outro aqui, olha só que legal. Então, aqui ele demonstrou num meio deficiente em nitrogênio, esse meio deficiente em nitrogênio colocou um determinado micro-organismo que não foi eficiente na fixação. Então, a planta ficou amarelada. Nesse outro, mesmo meio deficiente em nitrogênio, colocou-se, então, uma determinada bactéria que era eficiente, a planta ficou verdinha, né? E essa prancha aqui mostra de forma, né, aquele visual que a gente gosta, como que essa planta cresceu num meio com a bactéria, num meio sem o nitrogênio ou com deficiência de nitrogênio, como ela ficou grande, como, por exemplo, em comparação com um meio sem nitrogênio ou com pouco nitrogênio e com a presença da bactéria. Então, esse organismo, essa bactéria, foi suficiente ou foi eficiente para esse processo de crescimento dessa espécie. Esse artigo aqui foi publicado pelo nosso grupo de pesquisa aqui da UFLA. Foi bem bacana. Foi o primeiro artigo que saiu sobre promoção de crescimento. Então, aqui nós utilizamos 3 bactérias que eram tidas na literatura como promotoras de crescimento, e nós fizemos o experimento dessas bactérias aplicadas sozinhas no solo, aos pares e no trio, né? Então, aqui nós temos um controle que foi sem bactéria e sem nitrogênio, e aqui um outro controle sem bactéria com 50% da recomendação de nitrogênio para a cultura. Então, lá como resultado final, né, nós tivemos o melhor resultado,
que as 3 bactérias aplicadas em conjunto, elas proporcionaram tanto o sistema radicular maior quanto a parte aérea. Isso não só em termos visuais, mas como também em massa seca, né? E aí, depois desse experimento, nós fizemos o isolamento e identificação dos micro-organismos endofíticos dessa cultivar de morango, e aí seguimos para os outros experimentos que eu vou mostrar em seguida. Foi bem bacana. Aqui, como solubilização de fosfato, então nós temos aqui que um outro mecanismo de promoção de crescimento é essa solubilização de fosfato. Nós temos que o fósforo, ele é um dos elementos mais requeridos pelas plantas, né, como eu disse, junto com o nitrogênio e com o potássio, e ele desempenha papéis importantes no metabolismo vegetal, incluindo fotossíntese, transferência de energia, transdução de sinal, biossíntese de macromoléculas, respiração e também fixação de nitrogênio, que eu já mostrei para vocês anteriormente. Porém, nós sabemos que o fósforo que é existente no solo, ele está principalmente em complexos insolúveis. Eu li um trabalho interessante que mostrava que todo o fósforo existente no solo no mundo, ele era suficiente para sustentar a colheita em termos de necessidade de fósforo por 100 anos em todas as culturas, dada a quantidade de fósforo que existe no solo. Só que esse fósforo está insolúvel, ou seja, está indisponível. E aí nós utilizamos, então, determinadas bactérias que fazem a solubilização desse fosfato, né? E esses mecanismos para a solubilização dessa bactéria são alguns, como, por exemplo, liberação de compostos complexantes ou dissolventes desses minerais, liberação de enzimas extracelulares, liberação de fosfato durante a degradação do substrato, né? Como a degradação lá de restos vegetais e estercos animais. Esse artigo aqui, ele mostra um índice de solubilização de fosfato de algumas bactérias, e aí ele mostra que uma determinada bactéria teve um índice maior de solubilização e fez essa prancha aqui que eu achei super bacana. Aqui ele mostrou desse lado da placa o que seria uma bactéria que não solubilizou e uma bactéria que solubilizou. Então, esse índice, ele é calculado pelo tamanho do halo, né? Então, quanto maior o halo, maior o índice de solubilização. Nós temos também a solubilização de potássio, né, que é também requerido na ordem de 100 quilos por hectare, e nós temos um dado que atualmente o Brasil ele importa cerca de 92% dos fertilizantes que são aplicados nas culturas, elas são importadas na forma de KCl, ou seja, nós temos também potássio indisponibilizado, né, que pode ser colocado bactérias para solubilizar. Então, aqui exemplo de algumas bactérias que solubilizam o fósforo, e esse artigo aqui eu achei muito bacana, olha só que legal. Então, aqui nós temos algumas estirpes de bactérias que solubilizam fosfato. Então, se a gente for primeiramente só pela bactéria que está solubilizando, a gente pensa que essa estirpe aqui, a Z, seria a melhor, né, para crescimento da espécie vegetal do trabalho. Só que eles avaliaram não só a solubilização do potássio, mas a formação de biomassa na planta. E essa que não teve a maior biomassa. Essa estirpe BYC foi a terceira melhor em solubilização de potássio, só que ela teve a maior formação de biomassa, ou seja, essa bactéria BYC, ela dispõe de um mecanismo de promoção de crescimento, não só solubilização de potássio, como outros mecanismos que fizeram com que a planta tivesse uma maior biomassa, que gerou um maior crescimento, né? Isso que foi bem, bem legal. Um outro mecanismo que é a produção de siderófilos. A gente sabe que o ferro, ele é um nutriente essencial, um dos mais importantes para o crescimento de micro-organismos em diversos ambientes. Ele é necessário para processos celulares metabólicos, biosintéticos, incluindo síntese de DNA, transporte, sistema de transporte de elétrons, formação de N, cofator de enzimas, participa também da redução do nitrito, que eu já falei lá no final, no ciclo do nitrogênio. Só que, embora seja abundante na natureza, ele não é facilmente disponível no estado preferido. Então, nós sabemos que na presença de oxigênio e pH neutro, ele sofre uma rápida oxidação de ferro 2+, para ferro 3+,
e finalmente para uma forma de oxidróxido do ferro que é insolúvel, e aí ele não vai estar disponível para os micro-organismos. E aqui que entra, então, a presença dos sideróforos. Então, os sideróforos, eles são compostos quelantes de ferro. Então, ao quelar o ferro, ele vai deixar aquele ferro ali protegido e disponível para as culturas no momento de necessidade daquele... Para as culturas não, para os micro-organismos no momento da necessidade deles para o seu metabolismo. Ele pode ser classificado sideróforos em capiculados, hidroxiamiatos ou tipos mistos. E o interessante dos sideróforos é que eles não só vão quelar o ferro, que é importante ali para o micro-organismo, mas eles também podem quelar e disponibilizar outros elementos, como molibdênio, manganês, cobalto e níquel. Esse artigo também da Scientific Reports, ele fez, então, a produção, o índice de produção de sideróforos, testou diversos isolados e aí mostrou naquele mesmo esquema de diâmetro do halo qual seria o mais eficiente, que foi bem legal. Nós temos também que, um outro mecanismo, a produção de fito-hormônios, nós sabemos que as bactérias elas são capazes de produzir substâncias reguladoras de crescimento como forma de sinalização e modulação do crescimento vegetal. Nós temos que o mais, por dizer, importante entre eles, né, seria a auxina. Por quê? Porque a auxina ela é um hormônio que está diretamente relacionado com o crescimento radicular. Lá nos testes in vitro, na hora que nós vamos fazer a triagem lá de qual micro-organismo tem os fatores de crescimento, nós colocamos lá na placa o triptofano, que é um precursor de auxina. E isso lá na natureza, como nós vamos saber, então, que qual micro-organismo vai produzir auxina, sendo que não tem triptofano, entre aspas, lá no solo? Então, um dos compostos que os exudados radiculares liberam é o triptofano. Então, na presença do exudado radicular, exudado, né, pela raiz da planta, existe o triptofano, que vai ser o precursor para a síntese de auxina, que vai promover o crescimento radicular. Outros hormônios nós temos que a citocinina e a giberelina. O que acontece? Tanto a citocinina quanto a giberelina são hormônios que promovem efeitos positivos para o crescimento vegetal, né? Tanto para crescimento quanto para multiplicação, no caso da citocinina. Porém, nós temos que os micro-organismos que sintetizam em maior quantidade, até então, a citocinina e a giberelina, são micro-organismos fitopatogênicos, então, o que não é interessante. Olha só que bacana esse artigo, né? Esse artigo é de 2015, ele é um pouquinho mais antigo, mas eu achei que tem super a ver com o tema, né? Volta e meia chega empresas perguntando para a gente assim: professora, eu queria que será que você tem uma estirpe de Azospirilo brasilense que a gente pudesse fazer um inoculante, e aí nós vamos fazer um trabalho em conjunto, vai ser bom e tal, e tal, e tal. Só que o que o pessoal não entende, na maioria das vezes, é que nem todo Azospirilo brasilense é aquele Azospirilo brasilense que promove aquele efeito de crescimento que alguns promovem. E foi exatamente o que esse artigo aqui mostrou, né? Então, a produção de AIA foi analisada com várias estirpes de Azospirilo brasilense e de outras bactérias também. E aí nós temos, aí foi avaliado em 24, 48 e 72 horas. Por exemplo, esse SP27, vamos pegar só o pretinho aqui de 48 horas, teve essa síntese de AIA, enquanto esse aqui, por exemplo, ou esse teve quase que o dobro ou mais do que o dobro de produção de AIA, né? Então, isso mostra que nem toda bactéria é aquela bactéria, toda espécie de interesse é aquela espécie que promove aquele efeito, que já foi reportado na literatura, né? Como mecanismos, agora falando de mecanismos indiretos, nós temos aqui como mecanismos indiretos que o uso de bactérias promotoras de crescimento, né, elas produzem, algumas dessas bactérias produzem como mecanismo de controle de fitopatógenos, produzem antibióticos, né?
Então, como mecanismo de controle, nós temos tanto a produção de antibióticos, como de metabólitos secundários, como quilatilização de nutrientes que eram importantes lá para aqueles agentes fitopatogênicos, como competição direta por espaço e nutrientes. Então, esses mecanismos indiretos, esses diversos mecanismos, né, feitos por algumas bactérias, promovem, então, tendem a promover o biocontrole desses fitopatógenos e ainda promover o crescimento como efeito direto, né? Só que nesse caso aqui, por exemplo, eu chamei a atenção aqui para essa produção de antibióticos, porque a natureza ela vai sempre encontrar uma forma, né, de crescer ali e de continuar o seu ciclo de vida. Então, assim como nos químicos, um determinado patógeno, ele promoveu ali uma resistência, né? Ele promoveu uma resistência a determinado antibiótico específico. Isso pode acontecer também com a utilização de uma bactéria que gera um antibiótico para controle daquela bactéria fitopatogênica. Então, atenção a esse ponto. Esse artigo aqui foi uma continuação lá daquele primeiro experimento que eu contei para vocês lá de morango. Ele saiu semana passada, foi super bacana esse resultado. Então, recapitulando, lá daquelas 180 bactérias que foram isoladas e identificadas lá no morango, nós fizemos a triagem de todos os testes de promoção de crescimento direto e indireto. Aí, dos testes de promoção de crescimento indireto, nós selecionamos 70 bactérias que promoviam uma certa porcentagem de inibição de crescimento do micélio do Botrytis cinerea, que é um fungo lá que causa aquele mofo no morango. E aí nós chegamos aqui a 3 bactérias que promoviam a maior porcentagem de inibição. Agora, olha só que bacana nesse aqui. Nesse trabalho, nós verificamos alterações na morfologia das hifas do Botrytis cinerea em resposta aos metabólitos antifúngicos exudados pelas bactérias. E aí nós verificamos aqui, ó, nessa primeira imagem aqui, nós temos a hifa do Botrytis, perfeitinha, intacta, e aí quando ela foi colocada em contato com aquelas bactérias, com as bactérias mais promissoras, nós já tivemos aqui que essas hifas, elas se encolheram, elas formaram um estado desintegrado, teve ruptura dessas hifas e um aspecto seco. Agora, o mais legal é que isso aqui foi feito, essa deterioração aqui das hifas, elas apareceram por compostos que foram exudados de forma volátil pelas bactérias. Então, numa placa nós tínhamos a bactéria, na outra placa nós tínhamos o Botrytis, e aí lacramos, e aí os exudados voláteis que promoveram esse aspecto enrugado, né? Nesse de cá, nós mostramos o parasitismo, quando a bactéria foi colocada em contato com o fungo, teve esse parasitismo que promoveu essa mesma ruptura, desintegração. Então, nesse trabalho, nós demonstramos que mais de um mecanismo de controle biológico foi feito ali no fitopatógeno. Então, foi bem bacana. E aí, além disso, nós identificamos quais eram os metabólitos que estavam provocando essa deterioração nas hifas. Foi bem gratificante esse trabalho. E aí não pode deixar de ter aquela prancha que mostra o que aconteceu de fato, né? Então, aqui nós testamos 3 variedades de morango, porque pode ser que aquela bactéria, como a Geisiane falou, toda hora eu esqueço o nome dela, como a Geisiane falou, essas bactérias podem ter aquela afinidade ali com o vegetal e pode ser que ela promova um efeito em um e não promova no outro. Então, pensando nisso, nós selecionamos ali 3 variedades de morango, a variedade Albion, San Andreas e Monte Rei. E aí colocamos um disquinho de milímetros ali do patógeno, do Botrytis, aqui no morango. Depois de em todas as 3 variedades, colocamos ali, depois de 24 horas, ele estava tomado. O que é isso aqui? Sabe quando vocês compram a bandejinha ali de morango, e aí passa alguns dias, ele já começa a apodrecer? Botrytis, né? E aí colocamos também essa pequena fonte de inóculo ali no
no morango e borrifamos como a solução de bactérias. E aí demonstramos que em algumas delas tivemos grande sucesso. Olha esse aqui, por exemplo. Ó, esse aqui, por exemplo, o Botrytis não teve esse crescimento que teve no controle, por exemplo. Só que teve essa exudação do suco da fruta, a gente não quer isso também, né? Já nesse aqui, os morangos ficaram perfeitos. Nesse aqui ficaram, a gente coloca como se fosse o segundo melhor, né? Que é também essa variedade 69, que depois nós identificamos. Foi muito bacana esse trabalho. Aqui um outro trabalho também do nosso grupo foi feito até em parceria com a professora Kátia. Nós tínhamos algumas bactérias que potencialmente poderiam promover um controle ali da esclerotina, Sclerotiorium em alho, né? Então fizemos aquele mesmo teste, redução da área afetada pela doença, tivemos que o Bacillus pulmonis promoveu essa redução da área, e aí tínhamos que colocar isso no material vegetal, né? Que no caso é o bulbilho. Então inoculamos ali o fungo no bulbilho, o fungo detonou o bulbilho, aqui o controle, ele perfeito, e vamos lá para o púmilus, que foi o que no gráfico teve o melhor resultado. Para nossa surpresa, não surpresa, mas para nossa alegria, foi demonstrado que o Bacillus púmilus não só controlou a esclerotínia, como ainda promoveu o crescimento da planta. Então, foi um resultado muito legal desse material. Um outro mecanismo são as enzimas líticas. Então, essas enzimas, elas são responsáveis por degradar os esporos dos fungos. E essas bactérias, então, que promovem essas enzimas, elas vão interromper o transporte de nutrientes da planta para o fungo. E um aumento da colonização bacteriana vai levar a um aumento do estresse no fungo ou, por fim, a sua degradação completa, né? Então, eu trouxe esse artigo aqui que ele mostrou que algumas enzimas líticas são produzidas nesse trabalho, né, também com Sclerotium rufus, amilase, celulase, protease, quitinase, lipase. Então, ó, aqui também temos produção de sideróforos, de HCM, que são outros métodos também, né, de controle. Bem bacana. Aqui nesse trabalho, então, o mesmo trabalho, né? Foi mostrado, então, a interação in vitro de isolados bacterianos com o Sclerotium rufus. E aí eles fizeram 3 métodos aqui de inoculação. Então, esse primeiro método foi uma cultura dual, onde foi colocado aqui o fungo e os isolados bacterianos. Aqui o fungo foi colocado no meio e as bactérias em 4 pontos distantes, e aqui sendo feito um círculo. E aí ele demonstrou, né, qual deles tinha esse maior efeito de controle in vitro e qual não tinha. Um outro mecanismo indireto é a resistência sistêmica induzida, né? Então, o que nós sabemos? A infecção microbiana de plantas, ela geralmente causa uma das 2 apresentações. O que é? Ou uma infecção exibida sob a forma de doenças de plantas, ou o desenvolvimento de resistências ao agente patogênico. No caso de uma infecção, o patógeno ou seus metabólitos têm como alvo várias partes da planta e são espalhados por todo o corpo daquele vegetal, resultando em alterações fenotípicas e, finalmente, na morte do hospedeiro. Por outro lado, para reduzir a resistência sistêmica após uma infecção microbiana, existe uma condição de estresse oxidativo ali daquele local, que vai resultar na apoptose dessas células, e os patógenos, então, eles se dividem rapidamente aprisionando, que ficam aprisionados dentro dessas células, e, portanto, eles não se mobilizam ali para as outras partes da planta. Ao mesmo tempo, são produzidos vários metabólitos secundários, incluindo fitoloxinas, proteínas relacionadas à patogênese, que são as famosas proteínas PR, proteases, que vão ajudar na prevenção do ataque patogênico de forma sistêmica. Então, nós temos que a liberação desses metabólitos, principalmente dessas proteínas PR, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, elas têm sido relacionadas ao fenômeno conhecido como resistência sistêmica induzida ou vacinação das plantas. Então, nós temos aqui como esquema, né, numa planta, colocamos o Bacillus subtilis como eliciador, foram emitidos, então, sinais bioquímicos dentro da célula vegetal com ativação de genes de resistência, que são expressos, então, em quê? Na formulação ou na produção de proteínas PR,
ácido jasmônico e etileno. Esse artigo aqui, ele mostra um experimento de promoção de crescimento e resistência por Streptomyces em tomate. Então, ele não só mostrou esses metabólitos que foram produzidos, como outros compostos que também estão relacionados a esse mecanismo de defesa, né, indireto de crescimento de plantas. E, por fim, a produção de exopolissacarídeos. Então, nós temos que certas bactérias, elas sintetizam um amplo espectro de polissacarídeos multifuncionais, que incluem polissacarídeos intracelulares, estruturais e extracelulares. E nós temos que a produção desses exopolissacarídeos geralmente são importantes na produção ou na formação desse biofilme, né? Nós sabemos que esse biofilme é como se ele formasse exatamente isso, né? Esse biofilme ali na raiz, que vai proteger contra a entrada desses micro-organismos patogênicos. Além disso, vai reter fósforo livre, vai fazer com que os nutrientes essenciais fiquem circulantes ali na planta, justamente pela retenção desses nutrientes, proteção contra a dessecação e resposta de defesa de plantas nas interações planta-micro-organismo. Agora, o que eu queria ressaltar para vocês aqui é que não só esses exopolissacarídeos, como a grande maioria dos outros fatores que eu mostrei para vocês, tanto diretos quanto indiretos, eles não só promovem crescimento para a planta, como eles estão relacionados a vários fatores ou resistência a efeitos de estresses bióticos e abióticos, vários deles. E aí é que entra. Então, por exemplo, a minha área de atuação é promoção de crescimento de plantas, principalmente por efeitos diretos e alguns indiretos. Só que eu tenho visto que a busca tem sido muito grande pelos fatores de estresse. E, pelo menos no meu caso, tem procurado muito no caso de estresses bióticos causados por insetos. Então, é de se compreender, é justo, né? Porque, por exemplo, um produtor, ele tem lá o seu campo de produção, ele não quer só fazer a planta crescer, ele quer fazer com que ela fique resistente ao ataque de pragas. Então, tem até um micro-organismo, que é a cromobactéria, ela tem sido muito utilizada nos Estados Unidos. E aí já vieram 2 produtores que vieram em busca lá do nosso grupo, querendo saber, professor, você tem cromobactéria? Aí eu até entrei em contato, sabe, com um colega que é lá da Unesp de Jaboticabal. Aí ele falou assim, Joyce, eu até comprei a cromobactéria dos Estados Unidos. Só que eu tive que assinar um mundo de documentos dizendo que esse micro-organismo é só para efeitos de pesquisa. E se ele for detectado, essa estirpe, se ela for detectada que formou um produto comercial, a multa é assim de milhões. Então, assim, gente, isso é real, não só em termos de produção de artigos, que dá para fazer cada artigo maravilhoso e elegante, né, como diz, e só que isso funciona ali na prática, sabe? Não só promove crescimento de plantas, como gera resistência a doenças. Existe um mundo de doenças, principalmente na nossa condição que é quente e úmida muitas vezes, né? Que os micro-organismos patogênicos nadam de braçada, né? Como diz. E nós temos uma ferramenta que funciona, que nós temos mecanismos para provar que aquilo ali funciona e que está ali ao nosso alcance, para que todos nós possamos realmente fazer. Por fim, esse último artigo aqui falando sobre exopolissacarídeos, então aqui foram testadas 2 estirpes de Azospirillum brasilense. Então aqui apesar de formar esse biofilme, que foi com 3 horas, aqui com 6 horas, 3 horas e 6 horas, apesar dele formar esse biofilme que dá aquela função de proteção do sistema radicular, né, essa estirpe ela é mais eficiente, né? Então ela forma esse biofilme, essa capa ali de exopolissacarídeos de forma mais eficiente. Então, eu agradeço a todos, deixo aqui meu contato, o que eu puder e souber,
contribuir com vocês, eu estou sempre à disposição. Obrigada. Ok. Obrigado, professor Joyce. Agora nós temos um tempinho aí para as perguntas, né, Igor? E se o pessoal quiser fazer no chat ali, eu vou olhando aqui, mas eu acho que podemos abrir também, né, o Igor, tá? Para algumas perguntas aí, se o pessoal quiser abrir e fazer direto também, né, Igor? Sim. Pode também. Só ali assinar, só fazer o sinalzinho da mão, a gente vai abrindo uma fila. Aproveitando, obrigado, Joyce. Eu queria elucidar, e talvez o pessoal não é tão familiarizado com a biotecnologia, queria que você comentasse, né, principalmente esse caso de migração de micro-organismos, né, como que é mapeado, né? Então, por exemplo, eu peguei, usei, né? Sabemos que não pode usar, comprei externo, no Brasil ele não passou pela... Enfim, e daí como que a empresa original pode, ou o grupo que selecionou pode detectar isso no solo, na planta, na semente, no fruto, enfim. Gente, isso é assim, é fogo eu dizer isso, mas isso acontece mais do que vocês podem imaginar, sabe? Isolar um micro-organismo